Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: siga o caminho da vitória. Em Mateus, capítulo 21, do versículo 21 ao 22 está escrito: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Poder para transportar montanhas. Foi exatamente isso o que Jesus declarou. A sua promessa inclui não somente isso, mas também tudo mais, todas as demais coisas. Porque está escrito: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Talvez, neste momento, você esteja carregando um pesado fardo. Talvez uma enfermidade grave ou algum embaraço financeiro. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao seu alcance o meio de resolver o seu problema. Poder para transportar montanhas. Mas você precisa aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, fará com que você tenha respostas em todas as suas orações. João 14, versículo 14. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes alguns peçam coisas que não são da vontade dele conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedem estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. É da sua vontade que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que obtenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. 3 João, versículo 2. Não é da vontade de Deus que o seu povo, na sua vida de oração, se reconcilie com a derrota ou com o fracasso. Ele quer que as nossas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Orar não é recurso extremo a que se deve recorrer apenas em situações de emergência. Orar é parte integrante da nossa vida cotidiana. Quando aprendemos o segredo de orar, toda a nossa vida se converterá numa sequência de milagres. Notem as respostas poderosas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela um milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Depois de Jonas se arrepender da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca, e a sua vida foi preservada. Elias orou pelo filho da viúva então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram e ele retornou ao mundo. 1 Reis 17, versículos 20 a 23. Muitas vezes temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias imagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa, disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O que significa isso? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema.
poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto alguém precisa. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. E você quer aprender o segredo da oração que transporta montanhas? Oração que transforma as coisas? Oração que se põe em contato com os infinitos recursos do Deus onipotente? Que torna visível o invisível? Que fará liberar o poder do céu em benefício da humanidade? Bem, você pode aprender o segredo dela, mas precisa estar disposto a seguir as suas regras. Então, qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? Primeiro é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Cristo está em você, em cada momento da sua vida cotidiana. E então, ser-lhe fácil reconhecer a presença de Cristo quando você ora. Comece hoje mesmo a reconhecer e praticar a sua presença na sua vida. É reconhecendo a presença de Deus que se torna fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, está presente. Reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, e sim supremo gozo. O Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No primeiro sermão da montanha, Jesus mostrou de forma bem clara que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. Disse aos homens que antes de orarem deveriam procurar um lugar onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhe Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orassem a seu Pai Celestial que vê em secreto. E para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar os fariseus que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mas por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração, eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda reverência e respeito. Está escrito em Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Quase todos sabem que Deus está nos céus. Porém, o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também, eu repito, está presente no aposento que você se encontra e ali torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele, pois Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6,7. Jesus ensinou os seus discípulos a orar e começou dizendo que eles deviam fazê-lo dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ao terminar a sua oração, o modelo concluiu-a com essas palavras: pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nestas frases, revelou Cristo o segundo grande segredo de orar: a prece que alcança a Deus e começa e finda a oração com adoração. Então, o segundo segredo para orar:
é iniciar e terminar a oração com adoração. Nós sabemos que nosso Deus é grande e bondoso. Tudo quanto somos ou viemos a ser, devemos exclusivamente a Ele, o doador de todo bem e de toda dádiva perfeita. Portanto, como criaturas para com seu Criador, devemos a Deus a nossa sincera adoração e louvor. E é aqui justamente onde muitos erram. Encaram a oração, na maior parte das vezes, como simples meio de obter socorro numa emergência. Este é, sem dúvida, um dos propósitos de orar, porém, muito longe está de ser o único. Deus removerá montes, fará parar, se preciso, o Sol e a Lua nas suas órbitas, mas quer também alguma coisa da oração. Existe, na verdade, alguma coisa que podemos dar a Deus, algo que Ele busca e muito deseja. Nossa adoração consagrada. Visto que a criatura tudo deve a Ele, é justo e digno que o adore. Os homens devem louvá-lo todos os dias da sua vida. É o que declara o último versículo do Salmo 150, que diz assim: e tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós sabemos também que Satanás disputa a adoração dos homens. Quando o diabo tentou Cristo, prometeu-lhe os reinos da terra e a glória dele se ele, prostrado, o adorasse. Mas Jesus repeliu com veemência o oferecimento de Satanás, retrucando-lhe que só a Deus está reservado render a adoração. Note como Cristo, ao orar, rendia graças e louvores a Deus. Sua primeira oração registrada foi: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasses aos pequeninos. Mateus 11, 25. E se você desejar algo da parte de Deus, dê graças a Ele por aquilo que Ele já fez por você. Os homens frequentemente se apressam em pedir socorro da parte de Deus, mas são lentos para lhe agradecer pela resposta que Ele dá graciosamente, como o caso que nós sabemos dos 10 leprosos que vieram até Jesus para serem curados, e somente um deles voltou depois para dar graças a Deus. Aqueles que necessitam de livramento devem dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez no passado. E é provável que então recebam mais. Que os nossos pedidos sempre sejam misturados com louvor e ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. Deus quer que oremos pelas nossas necessidades, mas também quer que oremos pela vinda do reino. E à medida que tomamos sobre nós parte do fardo de um mundo perdido, Deus aliviará os nossos próprios fardos. À medida que oremos pelo próximo, a bênção virá sobre nós. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5,16. Se orarmos pela libertação do próximo, receberemos a nossa própria libertação. E a palavra de Deus também diz em Mateus 18, versículos 18 a 19. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado do céu. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Nessa mensagem, Jesus menciona a sua igreja, o problema de levar os membros à união e dá instruções especiais a respeito de preservar essa união. Então, Jesus chega ao ponto culminante do seu ensinamento, ao mostrar o grande poder que está disponível quando os homens oram juntos, com um só propósito e atitude. E por mais poderosa que seja a oração de um indivíduo, não se pode comparar aos resultados possíveis quando duas ou mais pessoas oram em conjunto. Na união, a força. No mundo espiritual, essa força é multiplicada. Josué disse aos filhos de Israel: um entre vós afugentará 1000.
Mas Moisés declarou que 2 afugentariam 10.000. Quando 2 concordam entre si em oração, o poder dos 2 fica 10 vezes maior que o de um só. E quando os membros da Igreja de Cristo oram juntos em total acordo, suas orações se tornam irresistíveis e fazem com que até mesmo as montanhas sejam removidas diante deles. Talvez a ilustração mais dramática do poder da intercessão unida, conforme os registros no livro de Atos, seja aquela que se acha no capítulo 12. Naqueles tempos, a perseguição tinha chegado ao auge. Herodes prendera Tiago, irmão de João, e o matara com a espada. Pedro também foi levado à prisão, e parecia que um fim semelhante o aguardava. Entre mentes, um grupo de guerreiros de oração reuniu-se na casa da mãe de Marcos para fazer a intercessão contínua pelo apóstolo. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. As orações unidas conseguiram tocar o céu. A fé alcançou uma intensidade maior do que aquela que algum deles possuía individualmente no momento. E o resultado da oração deles foi que os planos de Herodes foram completamente frustrados. Foi enviado um anjo do céu que abriu os portões da prisão e conduziu o apóstolo a um lugar seguro. Este é um exemplo de como a oração unida pode vencer qualquer crise grave que a igreja tenha de enfrentar. Em nenhum lugar o poder da união é revelado mais enfaticamente do que na oração de Jesus para os seus discípulos serem um. Jesus estava para passar à igreja a tarefa de evangelizar o mundo. Deviam contar a todos em todos os lugares que Jesus era o Cristo, a quem o Pai enviou ao mundo. E como o mundo poderia ficar convicto de que Jesus era o Filho de Deus? A resposta foi que se a igreja apresentasse uma frente unida, se demonstrassem ao mundo que realmente amavam uns aos outros, se orassem juntos em perfeita harmonia, o mundo passaria a crer. Está escrito em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, mediante a concordância na oração, os poderes do inferno podem ser amarrados de tal forma que os seus ardis malignos podem ser completamente derrotados. Quando fazemos a oração do Pai Nosso e oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é necessário buscarmos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz João em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No jardim, como sabemos, o homem fez uma escolha má e por ela se colocou fora da vontade do Criador. Porém, Deus interveio para salvá-lo, mandando Jesus Cristo ao mundo, ao fim de redimi-lo, de sorte que viesse finalmente a ter tudo quanto originalmente Adão possuíra, e mais ainda. Por intermédio de Cristo, tudo lhe pertenceria, bastando-lhe seguir segundo a palavra de Jesus. Por que então tantos filhos de Deus parecem incapazes de se apropriar da promessa? Por que falham suas orações tão frequentemente em obter respostas? Deus tem um propósito especial para cada criatura feita à sua imagem e semelhança. O momento culminante da experiência de todo cristão é quando descobre o propósito por que nasceu. E quando o homem descobre a vontade de Deus para a sua vida, então os poderes do céu e da terra contribuem juntamente para o bem, conforme está escrito: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando a pessoa se submete completamente à vontade de Deus, descobrirá que os mais aflitivos problemas da vida têm um modo misterioso de se resolverem. Como acontece isso?
o Deus que formou os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e que, pela sua irresistível vontade, estabelece o curso que devem seguir, também está fazendo com que todas as coisas na vida daquelas pessoas sigam igualmente as suas próprias órbitas. Quando vemos tragédia comum de cristãos que não progridem mais na experiência cristã, podemos estar certos de que, de alguma forma, rejeitaram ou ignoraram a orientação divina em suas vidas. Os que desejam que as suas orações tenham resposta devem querer seguir a direção de Deus em suas vidas cotidianas. Cristo, o jardim do Getsemane, deu o exemplo de dedicação total à vontade de Deus. Ali, durante aquela hora, enfrentou de perto os poderes das trevas. Mas mesmo quando sua alma se achava torturada por terrível luta, ele pôde orar: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Cristo submeteu-se à vontade de Deus, embora isso significasse ter de beber o cálice até o amargo fim. E nós devemos também orar como Cristo. Cristo, não a minha, porém a tua vontade seja feita. Cada passo que tomamos, devemos submeter a Deus. Não para que Deus abençoe os nossos planos, mas sim para buscar a sua vontade e para pedirmos que nos abençoe ao realizá-la. Ele nos dará poder para transportar montanhas, se com isso o propósito da sua vontade for cumprido. E quero deixar aqui um versículo que se encontra em João 15:7. Está escrito: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através dessas instruções aprendemos, repito mais uma vez, a seguir o caminho da vitória. E neste momento, Pai, pedimos também que o Senhor vá ao coração de cada pessoa e que ela venha se submeter cada dia da sua vida à sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos também, a cada dia, viver na obediência da palavra de Deus, porque assim seremos bem-sucedidos. Então, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, tanto na minha vida, na minha casa, no meu ministério, como na vida de cada pessoa que está nos acompanhando agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.